Bom dia, meus amados, queridos irmãos, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você, com a sua casa. Eu quero muito agradecer a Deus por mais um dia que podemos desfrutar e assim estarmos compartilhando da sua palavra, meditando em um texto para a nossa devocional. E eu quero hoje compartilhar com você, quando nós pensamos sobre algumas famílias, estarei lendo então em 2 Timóteo, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, diz o texto: lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide, em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Amém. A carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo é uma carta de encorajamento. Ele está auxiliando o jovem pastor para que pudesse prosseguir na sua caminhada. Ele estava desanimado, estava entristecido, estava enfrentando lutas que ele achava que eram grandes demais para ele, para que pudesse então conseguir prevalecer, prosseguir na sua caminhada de fé. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo, então, ele, ao escrever, ele faz algumas lembranças ao jovem. Fala da sua vida, da sua experiência como apóstolo, as suas lutas, as suas batalhas, momentos adversos que teve que enfrentar. E agora, então, aqui nesse texto, ele se volta também para a família de Timóteo. É importante, quando podemos considerar a família e o exercício da fé, nós então temos aqui uma realidade muito importante. O apóstolo Paulo, ele lembra das raízes de Timóteo, fala a respeito da sua avó. Com certeza ele tinha na sua mente, na sua memória, ensinamentos muito preciosos da sua avó. Podemos perceber, através do texto que o apóstolo Paulo escreve, que a infância de Timóteo foi marcada pelas experiências com a sua avó e com a sua mãe. Com certeza ele tenha ouvido a respeito da trajetória do povo de Deus. Quantas histórias que a avó Loide tenha contado para o menino Timóteo, falando das grandes vitórias do povo de Deus, talvez falando lá de Abraão, falando de Moisés, falando de Josué, de Elias, a entrada na terra prometida. Então, talvez aquele menino tenha recebido tantas informações, tantas experiências vividas com a sua avó. Mas, por certo, a sua mãe, Eunice, também marcou a vida de Timóteo de forma muito especial. O apóstolo Paulo registra que desde a infância Timóteo conhecia as Escrituras Sagradas. Ele foi ensinado através da sua mãe e da sua avó. Então, com toda a realidade então presente, as questões que envolviam, Paulo vai dizer para o jovem Timóteo, para que ele pudesse olhar, considerar, refletir na experiência vivida com a sua família, a maneira como a sua família, especialmente vó e mãe, viveram pela fé. Talvez momentos que tiveram que atravessar difíceis e demonstrando então uma fé sem fingimento, uma fé sem hipocrisia, sem falsidade, sem engano. Então era uma fé fundamentada na Escritura Sagrada e no poderoso Deus. Então, Paulo faz um chamado para aquele jovem, que pudesse olhar para a sua raiz, olhar para o exemplo experimentado dentro da sua própria casa, para que ele pudesse então prosseguir. O texto, então, ele mostra para nós que Paulo tinha convicção de que as experiências vividas em família eram tão fortes e que agora também, para que Timóteo pudesse prosseguir, ele precisava estar também fundamentado nesta mesma fé. Então, para nós hoje, como que é importante nós vivenciarmos a palavra de Deus na nossa casa. Como que é importante nós estarmos cada vez mais desejosos de demonstrar na vida prática que nós cremos em Deus, cremos no Senhor, cremos na palavra de Deus, nas promessas do Senhor, vivemos por elas e deixarmos exemplo dentro da nossa casa para aqueles que convivem conosco e que assim então são influenciados pela nossa vida, pela nossa conduta,
pela nossa fé, uma fé sem fingimento. Deus nos abençoe nesse dia. Vamos então juntos orar? Senhor Deus, Pai bendito, Deus eterno, obrigado, Deus, pela Tua palavra de hoje. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação e obrigado, Deus, porque podemos, quando nos aproximamos do Senhor, podemos, ó Deus, ser fortalecidos em nossa fé para prosseguirmos a nossa caminhada e ajudarmos aqueles que estão ao nosso redor para que se firme também e confie no Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Até amanhã, se Deus permitir.